os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Pai Santo, amado e querido, eis-nos aqui nesta noite, Senhor, para glorificar o Teu nome. Obrigado por cada um que colocaste neste lugar, Senhor, por estar na Tua casa, para ouvir a Tua voz através dos louvores, através das orações, através, Senhor, da palavra ministrada, Senhor, através do servo que estará aqui. Pai, graças te dou por tudo. Abençoa esta noite, Senhor. Tua palavra diz que de dia o sol não nos ferirá, nem a lua de noite. Tu guardarás desde a nossa saída até a nossa entrada. Eis-nos aqui na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo nessa noite. Sinta-se à vontade, porque esta é a casa de Deus. Amém. Você está na presença de Deus. Então sinta-se à vontade na presença do teu Pai. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és, está em tua presença. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Oh, aleluia. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Aleluia. Amém. A abundância de alegria. Glória a Deus. Vamos exaltar esse grande Deus. Ele é grande. Glória a Deus. Poderoso, aleluia.
Tenta contemplar a glória do teu Senhor. Fecha os teus olhos, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele é a nossa vitória. Ele nos ajuda. Que nos ajuda. Ele nos ajuda em meio às lutas. Por isso nós nos prostramos diante de ti, Jesus. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de Ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que te ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
pode declarar mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. tu és o Deus, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Deus vivo. Amém? Esse é o Deus que nós confiamos. Aleluia. Você pode dizer, Ele é único. Nós te coroamos, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, A força e o poder. Ele é Rei. ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ele é único. Ao único que é digno de receber Toda a honra, toda a glória, todo o poder a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus, porque tu és o nosso Rei. Nós te declaramos Rei da nossa vida. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Jesus é o Rei da nossa vida. Ai de nós se não for o Senhor Jesus, ai de nós. Por isso que nós declaramos Jesus, o Rei das nossas vidas. Tu és o Rei desta casa. Tu és o Rei das famílias do teu povo. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de Rei. Toma o teu lugar de soberano nas nossas vidas. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, Nome poderoso. nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Você pode declarar mais uma vez. Coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Você pode aplaudir o governo de Cristo na sua vida. Aleluia. Queria aproveitar esse momento e levantar uma oração com a igreja, porque provavelmente nesse momento, lá na Argentina, onde o nosso pastor está, ele vai estar ordenando o nosso irmão Marcelo Barral ao ministério pastoral, para estar assumindo aquela igreja, aquele embrião que começa lá. Ele está muito feliz,
E eu falei para ele que eu estaria orando com a igreja por aquele momento tão especial. Claro que dentro de uma simplicidade, porque não é como nós ordenamos os nossos pastores aqui, porque a igreja lá está começando, deve ter mais ou menos umas 15 pessoas, e nós estamos ordenando esse irmão. O irmão Marcelo Barral é um irmão na fé nosso há muitos anos, homem temente a Deus, homem sério, homem conhecedor da palavra, homem manso. Sua esposa, seus filhos, o irmão tinha 3 filhos, perdeu um dos filhos há mais ou menos 3 anos atrás, se não me engano. Rapaz novo, e teve um infarto, 20 e poucos anos. E eles, mesmo assim, seguiram com a obra, um amor pelas almas tremendo. Um homem que anda quilômetros e quilômetros para conseguir um transporte, para poder falar para um casal, para uma família. Então eu queria, nesse momento, levantar essa oração, porque o nosso Deus que está aqui, está lá, para que Deus possa estar derramando nesse momento a sua unção, a sua graça, o seu sim sobre aquele homem, sobre a sua esposa, sobre a sua família. A igreja concorda? Então vamos levantar as nossas mãos. Senhor, nós nos unimos aqui agora, Senhor, na mesma fé, orando pelo nosso irmão Marcelo Barral, te pedindo, Senhor, que toda sorte de bênção venha sobre a vida dele, que a unção, que a graça, que a sabedoria vinda de Ti, Senhor, venha sobre ele agora. Ó Deus, usa esse homem conforme a Tua vontade, conforme Teu querer. Sê com ele nos momentos, ó Deus, mais difíceis. Fala ao coração dele. Tu és o Deus amigo, companheiro, sustentador. E nós oramos por ele, pela irmã Silvana, pelos seus filhos, Senhor, pela sua família, por essa igreja que já começa lá, Pai. Oramos pelos nossos irmãos que nem conhecemos, mas queremos abençoá-los agora, em nome de Jesus. E te pedir, Senhor, que Tu estejas adiante do Teu filho lá, Senhor, dando a palavra de direção, falando com ele, Senhor, para que ele possa, ó Deus, estar conduzindo aquele rebanho segundo a Tua vontade, Pai. Nós oramos por a Igreja de Nova Vida Ágape na Argentina, Pai, e te pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Em nome de Jesus, nós ligamos na terra, está ligado no céu. Oramos aqui em concordância com a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Amém. Você pode se assentar. Obrigado aos irmãos. Aqui está igual o Nordeste, né? Chuvinha com hora marcada agora, né? Chega esse horário, mas tá bom, tem que ir lá para os reservatórios. Meus amados, hoje é quarta-feira, nós estamos aí no meio da semana, e nós dizemos que esse culto de meio da semana é aquele culto do oásis, né? Que a gente vem beber uma aguinha do Espírito Santo para nos renovar, para nos fortalecer. Pastor Carlos está lá, volta, retorna no sábado. Domingo estaremos todos juntos aqui, lembrando aos irmãos a respeito da escola dominical, pessoal que está incumbido aí de dar aula, pessoal que está incumbido de também perguntar, venham, participe. Ontem eu vi lá minha filha, meia-noite, com Bíblia, computador, fone, estava igual uma maluca estudando lá a palavra. E eu falei, é isso aí. Mãe, o que você acha desse versículo, e esse aqui, e aquele ali, e esse texto aqui? Eu falei, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. E eu penso que essa forma que nós estamos dando, pelo menos por um tempo,
vai dar crescimento para a igreja. Amém? Então, domingo estaremos aqui, mas antes disso, sábado, culto da juventude, às 19 horas. Quem é jovem, diga amém. O culto é dos jovens, dirigido pelos jovens, mas você que deseja estar aqui é aberto para toda a igreja. Eles até gostam que participe. Então, nós convidamos como igreja, eles estarão dirigindo, mas o culto é para todos. Todos podem estar participando. Estivemos aqui reunidos também essa semana, já orando e fechando, dando um norte para o nosso ano a respeito da agenda da igreja, e grandes coisas o Senhor fará por nós aqui nesse lugar. É o ano do crescimento, é o ano de crescimento, e nós estamos com essa palavra, estamos crendo nisso. Amém? Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, lembrando que hoje é dia 4 e dia 10 está chegando, e as contas estão chegando. Faz favor, pega para mim a minha bolsinha que ficou lá atrás. Pede alguém para pegar. Mirielle, pega para mim, por favor, filha. Esqueci a bolsa atrás. Nós estamos... Esse final de semana, teve um casal de irmãos que me procuraram e disseram assim: pastora, o pastor Carlos fez o apelo, para nós estarmos ajudando, contribuindo com alguma coisa para essa viagem missionária, para o irmão, né, lá, porque como a igreja está começando, eles não tem nada, né, não tem cadeira, não tem muitas coisas. E aí nós levantamos uma oferta aqui, e um casal me procurou e disse assim: pastora, eu nem podia, eu não sei de onde que eu ia tirar, mas eu fui tocado pelo Espírito Santo e eu ofertei. A senhora sabe que 3 dias depois eu fui abençoado, eu recebi um dinheiro que eu nem estava esperando, que eu nem estava contando, e eu falei: é isso aí. E eu quero dizer isso para os irmãos. Ele falou a chave do negócio. Ele orou e sentiu o toque do Espírito Santo. O apelo foi honesto, a causa foi honesta, e ele sentiu aquele toque do Espírito Santo. E fez pela fé. E Deus, como sempre, honrou e abençoou. Então, se você por acaso se comprometeu em dar essa oferta, não pôde dar no domingo, dê agora, escreva, porque nós separamos e vamos dar o destino que tiver que ser dado, no caso do irmão lá, do missionário, do irmão Barral. Se você se comprometeu com algum tipo de campanha e ainda não deu, também coloque lá a sua campanha, escreva seu dízimo, escreva a sua oferta, porque o Senhor vai te abençoar. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de servir ao Senhor. Levante assim seu envelope comigo. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida dessa igreja. E te peço, Senhor, que toda sorte de bênção venha sobre a vida dos teus filhos agora. Multiplica 100 por 1 a oferta, Pai. Se alguém estiver passando por algum tipo de necessidade, Pai, eu te peço, alcance essa pessoa agora. Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Deus da provisão, Pai. Em nome de Jesus. E que, ó Deus, essa pessoa não mais passe por dificuldade. Toque em cada uma delas agora. Muito obrigada, Senhor, porque tudo que chega às nossas mãos é porque Tu providenciaste, Senhor. Amém. Pode entregar aqui nas mãos dos nossos irmãos. Amém.
Eu queria, antes de pedir ao pastor para subir, para pregar, eu queria orar pela Marcele, que está fazendo aniversário, que veio aqui com a sua família, com a sua fofura, a fofura loura e a fofura morena. Ela tem filhinha para todos os gostos, a loura de olho azul e a moreninha. Você quer abençoar a vida da Marcele? Normalmente nós oramos no domingo, mas ela hoje veio com a família para receber essa oração no dia do seu aniversário. E esse é o melhor presente que nós podemos dar. Abençoar a vida dos nossos irmãos, entregar a vida deles na mão do Senhor, porque com certeza é o Senhor que nos presenteia. Ele nos presenteia todos os dias com o dom da vida, né? Então vamos agradecer. Vamos ficar de pé. Estenda a sua mão num gesto de bênção sobre a Marcele. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela vida da tua filhinha, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela família linda que ela tem, pelas suas filhas, esposo, Senhor. Ó Deus, por toda a sua família. Te agradecemos pela sua vida, pela saúde, por tudo que tu tem feito, Senhor, na vida dela. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Senhor, como igreja, que aquilo, Senhor, que está no coração da Marcele, que tu possas estar concedendo, Pai. Tu és aquele que sonda, tu és aquele que conhece, e segundo a tua vontade e teu querer, Senhor, visita a Marcela, presenteia ela, Pai, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, pode aplaudir. Amém. Pastor Cláudio, por favor. Você quer? Aí sentadinho mesmo, estenda a sua mão em direção ao nosso pastor. Vamos abençoá-lo nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu filhinho, teu servo, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que ele seja tremendamente usado por ti. Que a sua voz seja a tua voz, Senhor. Quebra todo eu, toda a potestade do ar, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, Senhor. Nós repreendemos e te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito o use tremendamente. Amém. Obrigado, pastora. Boa noite, igreja. Tudo bem? Saudade de vocês. Vamos lá? Vamos que o tempo urge, né? Vamos abrir a Bíblia na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20. Se a Vanessa puder botar aqui no Data Show, a gente agradece. Eu tive ausente durante esse mês na igreja por um motivo muito honroso. Estava tirando férias. Porque a palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne, e fraco estão vocês. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne desse pastor aqui estava clamando por férias mesmo. Férias. Mas chega um determinado momento que a gente sente falta, a gente sente falta da presença dos irmãos, sente falta de estar ministrando, sente falta de estar fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Mas de vez em quando é necessário a gente meter o pezinho no freio. Então vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20. Quem abriu, diga amém. Quem não conseguiu achar, diga misericórdia. Opa, está todo mundo afiado então. Vamos lá. Acompanha comigo aí. Cada um fique no seu estado em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pois se aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Agora eu queria que vocês gravassem bem esse versículo 23, porque
provavelmente eu vou estar pregando hoje e na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, em cima desse versículo. Acompanha aqui comigo. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. Eu vou repetir. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. E o apóstolo Paulo termina: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Irmãos, só para vocês entenderem aqui o contexto, eu gosto sempre de estar explicando o pano de fundo, né? O que acontece por trás daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Até porque se a gente fosse ler toda a carta aos Coríntios, ia demorar muito, né? E muitos dos irmãos iriam ficar sem entendimento. Ele está escrevendo, ele está passando algumas coisas relacionadas à doutrina cristã. E essa parte em específico, ele está falando com alguns escravos lá daquela região da Grécia, que se chama Coríntio. Então o que acontece? O Império Romano, ele havia conquistado muitos lugares do Ocidente, do Oriente. Praticamente todo o antigo mundo já havia sido conquistado pelo Império Romano. E quando um centurião ou um governador chegava naquela localidade, é lógico, ele não ia querer morar em qualquer lugarzinho. Era em palacetes que o cara morava. Aí eu pergunto para você, quem é que ia servir essas pessoas? Assalariados, pessoas pagas pelo império? Não. Eles pegavam determinadas pessoas daquela localidade e faziam delas escravas. Às vezes famílias inteiras, trabalhando como escravas por tempo indeterminado. E o que aconteceu? Muitas dessas famílias se converteram ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo estava doutrinando aquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha, não importa o estado que vocês se encontram, permaneçam no chamado de vocês, permaneçam nesse estado de vocês. Não se rebele contra os seus senhores. Apenas saibam o seguinte, que a sua liberdade em Cristo supera a liberdade física. Vocês podem estar se sentindo presos, vocês podem estar sentindo-se com o seu direito de ir e vir de alguma forma comprometida, mas a liberdade em Cristo é muito maior do que isso. E ele faz aqui essa colocação. Tem gente, olha só aqui no versículo 22, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto. É um liberto do Senhor. E assim também, o que foi chamado sendo livre, escravo é do Senhor. O que eu quero falar aqui para vocês aqui no início é o seguinte: a liberdade cristã é uma liberdade que não tem a ver com fatores externos. Como qualquer fruto da graça, quais são os frutos da graça? A salvação, a fé, né? Tudo isso faz parte desse pacote da graça. E a liberdade que nós temos em Cristo, a paz. Jesus ele vai dizer que a paz que excede entendimento, ele extrapola qualquer outra paz, que significa ausência de guerra. Você pode estar passando por o maior conflito do mundo, externo, mas quem tem a paz de Cristo se mantém inabalável e confiante no Senhor. Quem pode dizer amém com relação a isso? E é a maior verdade, a mesma coisa com a liberdade. O próprio apóstolo Paulo, uma das mais lindas cartas que ele escreveu à igreja, foi a carta aos Filipenses. Ele escreveu aquela carta, ele estava preso, ele estava sob algema. É uma das coisas mais lindas da Bíblia. Para mim, em particular, é a carta mais bela que ele escreveu. E ele coloca nessa carta, enfatiza nessa carta a todo momento que os irmãos eles devem permanecer alegres, permanecer firmes na fé, independente das situações que eles estavam vivendo. Ele ainda declarou, olha, eu me alegro ainda pelo fato de eu estar preso, porque isso de uma certa forma está ajudando, está contribuindo para a pregação do Evangelho. Porque muitas pessoas, por causa da minha prisão, estão motivadas e pregando o Evangelho em todas as partes. Então, ele declara, se viver, eu vivo por Cristo. E se eu morrer,
é lucro. Ele sabia que a sua liberdade independe de fatores externos. Porque a liberdade em Cristo, e gravem isso que eu vou dizer para vocês, é uma questão de consciência. Você pode repetir isso comigo? Consciência. A liberdade de Cristo, a liberdade cristã, está ligada à nossa consciência. Eu estava falando esses dias com uma irmã que está passando por uma luta. Uma senhora muito conhecida da nossa igreja. E ela, falando com ela pelo telefone, ela falou: Cláudio, eu estou entristecida pelo simples fato de eu estar presa, de me sentindo presa. Eu não me sinto livre como eu era, com capacidade de ir e vir. Eu tenho que ficar parada aqui na cama, tendo que obedecer a minha filha, tendo que obedecer a pessoa que está cuidando de mim. Aí eu falei para ela: irmã, presta atenção. A senhora tem a mente de Cristo. A sua mente vai alcançar lugares que uma mente normal não alcançaria. E eu posso dizer com toda clareza, com toda certeza, a senhora está aí achando que está uma entrevada numa cama, mas a senhora é muito mais livre e liberta do que pessoas que estão andando pela rua agora, nesse momento. O que adianta eu dizer que eu sou livre? Se eu sou dependente químico, eu dependo de uma droga para poder viver. O que adianta para mim dizer que eu sou livre, se eu só posso ficar alegre quando eu tomo uma garrafa de cachaça inteira? Que liberdade é essa? Esse tipo de liberdade que muitas das vezes surge na adolescência. Quem é adolescente, diga amém. Né? Eu tenho um filho de 14 anos que ele chega assim para mim e fala: pai, meu sonho é quando eu tiver 18 anos, eu vou morar sozinho. Quantos pais já ouviram isso dos seus filhos? A maioria aqui, né? Aí eu falo para ele: João, isso daí, cara, é utopia, é sonho. Essa liberdade que você está querendo não existe. Não existe. A palavra de Deus diz que você se torne escravo de quem você é servo. Não adianta, você nesse mundo, você vai ser servo sempre de alguém. Você tem que estar sempre prestando conta a alguém. E essa liberdade que você está querendo não existe. Isso é utopia, é um sonho irrealizável. A verdadeira liberdade é a liberdade em Cristo. Estava o apóstolo Paulo ali junto com Silas, preso na prisão, lá dentro daquele cárcere fétido, imundo, escuro, preso, sem ver a luz do sol. E de repente, à meia-noite, ele começa a louvar e orar ao Senhor. O que é isso? Que liberdade é essa? Que faz uma pessoa, mesmo cativa, adorar a Deus, ter a sua mente em outros lugares, ter a sua mente elevada a um nível espiritual. Por mais que nós vivemos na carne nesse mundo, por mais que nós vivemos livres nesse mundo, se nós não tivermos esse entendimento espiritual do que é a verdadeira liberdade cristã, a gente nunca vai encontrar a tão concorrida felicidade. Gravem isso. A verdadeira liberdade é a liberdade em Cristo. Conhecereis a verdade é Jesus, e a verdade vos libertará. Agora, esse versículo 23 aqui me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ele faz uma declaração, no mínimo, perturbadora. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. Quem é, em sua sã consciência, capaz de se tornar escravo de outra pessoa? Lembre-se que a liberdade que nós pregamos é a liberdade cristã. E a liberdade cristã é uma liberdade voltada para a consciência. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de uma liberdade, de uma limitação física.
O apóstolo Paulo ele não está falando aqui de uma restrição no ir e no vir. Não. Ele está dizendo o seguinte: você pode ser preso, você pode ser um escravo, você pode estar entravado numa cama, você pode estar passando por um cárcere emocional, psicológico, espiritual, mas se a tua mente estiver em Cristo, ainda assim você é liberto. E ao mesmo tempo, você pode andar, você pode ir e vir, você pode trabalhar, você pode acordar a hora que você quiser, você pode entrar e sair da sua casa a hora que quiser, você pode falar com a pessoa que você quiser, e ainda assim se tornar escravo de homens. E se você abrir aqui agora em Gálatas, abre lá em Gálatas capítulo 2, você vai entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito disso. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11. Pastor Cláudio, quando eu me torno escravo de homens, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? A simples leitura desse texto já vai dar um entendimento. Acompanha aqui comigo. Deixa eu ver aqui. É isso que eu abri? Gálatas 2. Capítulo 11. Está mais rápido do que eu, hein, Vanessa? Vamos lá. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Acompanha comigo, versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas perante a todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos lá. Cefas nada mais era do que Pedro. Cefas significa rocha no grego. Então, Paulo chamava Pedro muito de... Você vai ver isso muito no relato bíblico. Toda referência a Cefas, você já volta para Pedro, o apóstolo Pedro. Vamos lá. Estava Paulo e Barnabé, que eram parceiros, que eram ligados um ao outro, eram missionários. Eles estavam lá numa cidade chamada Antioquia. Eram missionários nessa cidade. Pedro, ele vai visitar Paulo e Barnabé e aquele povo que vive lá. Gentio, para quem não sabe, gentio é o povo estrangeiro. Para o judeu, todo povo que não era judeu era gentio. Gentio. Imagina você sendo brasileiro. Vem um americano te visitar. É um estrangeiro. Se você fosse para aquele contexto, aquela realidade daquela época, você chamaria aquela pessoa de gentio. É uma pessoa que não participa da sua cultura, não entende a sua cultura. Então, vamos lá. Estava ele, Paulo, Barnabé, Pedro. Eles se sentavam com os gentios, comiam com os gentios. Inclusive, havia restrições alimentares para os judeus. Só que ali, Paulo, com o entendimento cristão que tudo lhe era lícito, ele caiu dentro mesmo da feijoada, ele caiu dentro do leitão à pururuca, ele caiu dentro do pernil, coisas. Eu estou aqui contextualizando para vocês entenderem, eu não estou dizendo que foi isso, mas eu estou dizendo que o porco era um animal imundo para o judeu, era proibido do judeu comer. Só que Paulo e alguns cristãos entendiam que esse jugo da lei já não fazia mais parte da vida deles. Eles eram libertos para comer aquilo que eles quisessem, fora alimentos que eram consagrados a outros ídolos. Então vamos lá. Então, quando estava Pedro, Paulo e Barnabé, estava tudo beleza.
Eles comiam o que queriam, o que quisessem. Até que um belo dia, chegou um povo ali também naquela cidade, vamos botar assim, eram aqueles crentes chatos, aqueles crentes fanáticos, né? Que reclamavam de tudo, que pegavam no pé de tudo. E Pedro, para ficar bem na fita, o que ele fez? Não, eu vou me afastar agora desse povo, vou fingir que nada aconteceu, tá tudo certo, não comi nada, não participei de nada, impuro, estou aqui na minha. Beleza. Se Pedro só fizesse isso, ainda vai lá, tudo bem. Só que Pedro, além de ter se afastado dos estrangeiros, dos gentios, ele se juntou com aquele povo, os cristãos judaizantes, que eram os cristãos judeus, e começou a recriminar o que os gentios estavam fazendo, o que ele fazia na ausência dos outros. Presta atenção. Dizendo que o que eles estavam fazendo era errado, que era ilícito, que eles inclusive tinham que se circuncisar como todo judeu para poder alcançar a salvação, e tudo isso. Aí Paulo, vendo aquilo tudo, falou, não, peraí. Tem alguma coisa errada. O cara até bem pouco tempo estava aqui comendo com a gente, lambuzando os beiços com aquele leitão, a pururuca maravilhoso, aquele pernil no esquema, e agora ele está recriminando o povo, dizendo que não pode fazer? O que é isso? Paulo chega para Pedro e larga o aço, fala mesmo. Pedro, o que é isso? Que história é essa, cara? Enquanto você estava aqui com a gente como judeu, você estava vivendo como o povo local, e agora está recriminando esse povo de fazer o que sempre fizeram? Querendo impor um jugo pesado sobre a vida deles? Querer dizer o que eles podem, o que eles não podem fazer? Obrigá-los a cumprir uma lei que nem nós conseguimos cumprir? E a nossa liberdade em Cristo? Onde é que fica? E Deus me revelou algumas coisas relacionadas a esse tema, liberdade. Quando você, nós, nos tornamos escravos dos homens? Quando nós nos submetemos ao homem pelas motivações erradas. Quando a gente se submete à vontade do homem por medo, por culpa ou por conveniência. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, na própria carta aos Coríntios, que a gente tem que se sujeitar uns aos outros em amor. Em amor. Inclusive ele fala, se eu tiver que deixar de comer alguma coisa para que o meu irmão não se escandalize, eu deixo de comer. Porque o que importa para mim é ganhar uma alma para Cristo. O que importa para mim é não ver um irmão fraco na fé sendo corrompido. Aquela fé, de uma certa forma, de esmorecer. Então, se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa em função desse irmão, eu faço. Só que é diferente com Pedro. A motivação do Pedro não foi o amor. Ele poderia até levantar, se afastar daquelas pessoas, para não escandalizar aqueles irmãos antigos. Só que aqui a palavra de Deus fala que a motivação dele foi o medo. Ele deixou de se relacionar com aquelas pessoas. Ele deixou de viver a liberdade em Cristo por medo. E quantos de nós, muitas vezes, deixamos de viver certas situações por medo ou por imposição de outras pessoas? A gente vive uma realidade hoje no Brasil, meus irmãos, muito triste. A gente tem que dar glórias a Deus pela nossa igreja, porque a nossa igreja, ela prega a palavra. Ela não prega doutrina humana. Há igrejas aí que homens pregam doutrinas de homens, dizendo, olha, não faça isso, não coma aquilo, não vista aquilo outro.
e os seus membros, prestem bem atenção a isso, porque isso tudo faz a diferença, por medo de repente ser excluído, por medo de ser escandalizado, de ser vituperiado, de ser molestado na sua fé, ela deixa de fazer certas coisas. Medo de expressar opiniões. Quantos e quantos homens que se dizem homens de Deus pregam coisas que estão completamente fora do contexto bíblico. E o povo que está ouvindo acaba virando massa de manobra, porque eles não têm a condição nem de chegar para aquela pessoa e dizer: pastor, diácono, presbítero, seja lá o que for, olha, você leu aquele negócio na Bíblia, mas eu não consigo encontrar isso. Você pregou isso, você falou a respeito dessa situação, só que eu não consigo encontrar isso no texto bíblico. Aí o cara ainda aponta o dedo para essa pessoa e diz: olha, você está sendo rebelde. Você não está ouvindo a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Irmãos, a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, acima de pastores, acima de qualquer ser humano, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade, a verdadeira autoridade que está sobre a nossa vida. Então, quando eu me sujeito a esse tipo de situação, quando eu me deixo levar por essas coisas, eu me torno um refém dessa pessoa. E Paulo disse: não vos tornei escravos de homens. Não se deixe levar pelo que os homens falam, simplesmente porque você acha que é o certo. Tenha a sua posição, mantenha a sua opinião. Quantos de nós, meus irmãos, a gente vê certas situações erradas acontecendo, mas porque a gente está no meio de pessoas que acham que têm mais conhecimento, são mais, vamos dizer assim, financeiramente abençoadas, têm um conhecimento, ou porque tem uma faculdade, tem um doutorado, você se sente tolhido, você não se expressa, você não fala aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Você não tem coragem, muitas das vezes, de dizer não. Você sabe que é mais difícil você dizer não do que você dizer sim? Não, eu vou falar, não posso falar não para aquela pessoa, porque você sabe como é que é, vai desagradar, vai ficar magoada, vai ficar chateada. Tem gente que tem essa dificuldade, mas não sabe o engodo, o rolo que está se metendo. Pessoas que têm medo de professar a sua fé no meio de outras pessoas. Existe um homem na Bíblia chamado Daniel. Quantos aqui já ouviram falar de Daniel? Daniel, ele era um dos cabeças do reinado do rei Dario. Ele era o terceiro homem, se eu não me engano, no poder hierárquico. E Dario, o rei, queria colocar ele como o segundo, logo depois dele. Mas por causa de inveja, outras pessoas poderosas do reino chegaram para o rei e falaram: rei, o senhor tem que fazer um decreto dizendo o seguinte, que toda pessoa vai ficar impedida durante o período de 30 dias de requerer qualquer coisa a outro Deus e a outro homem que não seja o Senhor. Mas eles fizeram isso maliciosamente, porque sabiam que Daniel era um homem reto, íntegro na presença de Deus. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes Daniel colocava seu joelhinho no chão e orava ao Senhor. E o rei assinou o decreto por pura vaidade. Quando Daniel soube daquilo, o que o Daniel fez? Ele deixou de professar a sua fé? Ele obedeceu ao homem em detrimento daquilo que Deus representava para ele? Não.
A palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele fez foi entrar na sua casa, subir ao seu quarto. O seu quarto tinha janelas, ou seja, estava ali escancarado para quem quisesse ver. E ali ele dobrou o joelho dele e orou ao Senhor. E o resto da história vocês sabem. Foi levado para a cova dos leões, mas Deus o salvou, o libertou, porque ele manteve-se íntegro. Era mais importante obedecer ao homem, a Deus, do que aos homens. Ele não mudou a sua opinião. Ele não colocou uma máscara, dizendo, não, eu tenho que fingir que eu sou outra pessoa, que eu não sou crente, porque se me pegarem dando glória a Deus, falando aleluia, vai ser uma encarnação em cima de mim, vai ser uma perseguição tremenda. Porque tem crente que é assim. Tem crente que, além de fingir que não é crente, faz que nem Pedro. Ainda fala mal de outros crentes na presença de pessoas que são ímpias. Essas pessoas entenderam a liberdade cristã? Essas pessoas compreenderam o que é verdadeiramente ser uma pessoa liberta em Cristo? Ou elas têm a sua mente ainda fechada para essas verdades? E se mantêm escravas e reféns da opinião alheia. Quantos de nós aqui não passamos por isso? Deixamos de falar, deixamos de dar a nossa opinião, deixamos por medo, deixamos de viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, em função de acharmos que não somos dignos, ou porque a gente simplesmente tem medo de opinar, tem medo de aparecer, tem medo de falar. Então, quando eu não tenho certeza, que eu me torno um escravo dos homens, quando eu me submeto ao homem, não por amor, mas por medo. Outra coisa, com certeza, aqueles homens que chegaram e que atormentaram tanto a vida de Pedro, eles não chegaram de qualquer maneira para aquelas pessoas que estavam comendo carne de porco, que na sua prática teológica, na sua prática religiosa, achavam que eles tinham que cortar o prepúcio para poder alcançar a salvação. Eles simplesmente chegavam a essas pessoas e argumentavam, impetravam sobre essas pessoas uma culpa para que elas pudessem se submeter à lei judaica. Eu fico imaginando aqueles homens chegando e dizendo, olha só, se você não se circuncidar, você vai para o inferno. Se você não deixar de comer isso ou aquilo, você vai queimar no inferno. A tua salvação vai por água abaixo. E aquelas pessoas, muitas das vezes novas na fé, se submetiam a isso por culpa. Quantas e quantas vezes a gente carrega certas culpas sobre as nossas costas de coisas que já foram até perdoadas por Deus. Eu estava me lembrando quando eu estava fazendo essa mensagem de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Antes de me converter, eu fui casado, vivi com uma pessoa antes de conhecer a Vanessa e tive um filho com essa pessoa. Com 2, 3 meses de relacionamento, eu soube que ela estava grávida. E resolvi casar com ela. Resolvi casar com ela porque eu achava o seguinte, se eu não casasse, eu ia ter que carregar um peso na minha vida, uma culpa, de ver o meu filho crescendo sem pai para o resto da vida. Mas eu posso dizer para vocês aqui hoje, de tudo ter passado, foi a pior coisa que eu fiz, foi a pior decisão que eu tomei. Porque eu não me submeti ao casamento por amor. Eu me submeti àquele convívio para me livrar da culpa. Só que nada que eu fazia ou deixava de fazer arrancava esse peso das minhas costas. Só quando eu conheci a Cristo e levei
toda a minha vida, todo o meu passado pecaminoso, todas as minhas culpas, todos os meus meios para a cruz do Calvário e cravei ali. A partir daquele momento, eu fiquei limpo, renovado. Mas não pense que isso não acontece nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes você lança uma palavra, fala uma coisa para uma pessoa, depois você se arrepende, pede perdão para ela, e ela não libera perdão para a sua vida. E toda vez que você cruza com aquela pessoa, você pensa, meu Deus, Senhor, Pai, eu não posso mais, que vergonha, que isso, que aquilo. Quantos já passaram por isso? Sejam sinceros. Às vezes você fala, às vezes você, de uma certa maneira, até maltrata uma pessoa, mas, gente, o arrependimento é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando você se arrepende e pede perdão a Deus e tem a consciência de que aquele pecado foi perdoado, aquilo é como se estivessem arrancando 1 tonelada das suas costas. E teve uma vez que aconteceu isso comigo. E eu, orando, parecia que a minha oração não passava da parede, e eu cheguei, Senhor, meu Deus, me livra disso. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim, Cláudio, eu já te livrei. Você fez o que tinha que ser feito. Você pediu perdão a mim, você pediu perdão àquela pessoa, agora o meu negócio é com ela. Você está se submetendo a essa pessoa porque quer. Você está se tornando refém dela, dependente até dela espiritualmente de uma certa forma, porque você não entendeu ainda que eu já te perdoei. E, irmãos, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que está carregando uma culpa, seja lá o que for, e tem colocado isso aos pés de Deus, e já se arrependeu, em nome de Jesus, receba essa palavra, você já foi perdoado. Eu sei que existem pais a que a todo momento ficam se questionando, Senhor, eu estou errado, eu sou culpado pela criação do meu filho, o meu filho está desse jeito porque eu errei na criação, e bababá, bababá, ô Senhor, por que eu fiz aquilo, por que eu pensei aquilo outro? Mas se você se arrependeu, se você tem vivido uma vida em retidão, se você, na verdade, hoje pegou um outro caminho, saiba que essa culpa já não faz mais parte da sua vida. E hoje você é liberto, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu costumo dizer isso. O sangue de Cristo te lava de pecados passados, presentes e futuros. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender. Se posicionar diante de Deus e procurar não fazer as mesmas coisas que você fazia. E deixar Ele trilhar o teu caminho, deixar Ele pegar a tua mão, vem Pai, vamos, me leva. Isso é vida cristã. Mas a gente se prende, a gente está sempre tolhido por conta dessa questão. A gente se sente culpado por tudo muitas das vezes. Se sente culpado por ser quem é. Se sente culpado por de repente não ter feito aquele curso. Se sente culpado por não ter ouvido aquele aconselhamento. Se sente culpado por não ser uma pessoa melhor, uma pessoa financeiramente melhor. Quantos de nós nos olhamos para nós mesmos e fica pensando, poxa, eu podia ter estudado mais. Eu podia ter me aplicado mais. Eu podia ter trabalhado mais. Meu irmão, você é nova criatura em Cristo Jesus. Sabe o que você vai estar acarretando para a tua vida se você ficar se prendendo a coisas passadas? Depressão. A depressão é isso, é quando a gente se prende a coisas que já passaram. E a gente fica carregando aquele fardo que já foi deixado e já foi perdoado por Cristo lá atrás. Em nome de Jesus. Creia que se você se arrependeu e hoje realmente você é uma nova criatura e está vivendo em novidade de vida, Ele já te lavou. Ele já te perdoou. E essa culpa não faz mais parte dessa vida. Se liberta disso. Não se torne refém dessa pessoa. Muita gente sabe o teu ponto fraco
e vai ainda jogar certas coisas na sua cara. Mas você vai dizer para essa pessoa com calma, com mansidão: olha, meu amigo, olha, minha irmã, olha, meu irmão, esse débito já está pago. Se você não quer me perdoar, você me desculpa, mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas eu sei de uma coisa: o meu Deus me perdoa. O meu Deus me perdoa. Quando eu sei que eu estou sendo escravo de homens, quando eu me torno refém de homens, quando eu me submeto ao homem pela conveniência, isso vai dar um pano. Pedro, quando viu aqueles homens chegando, ele pensou: meu Deus, são os apóstolos. São aqueles homens que junto comigo viram Cristo, andaram com Cristo. Tiago está ali na frente. O que eles vão pensar de mim? Eu sou também um apóstolo. Não, eu não posso correr o risco de perder o meu cargo. Eu não posso correr o risco de perder essa boa vida. Eu não posso correr o risco por causa de um detalhe bobo, de uma situação boba. Não. Eu vou fingir, vou colocar uma máscara religiosa agora, eu sou apóstolo, eu sou o tal, e vou fazer jus a esse cargo, e além de fingir aquilo que eu não sou, eu vou recriminar aqueles que estão fazendo aquilo que eu fiz. Conveniência. Quantos aqui já trabalharam em determinados lugares, porque lá tem toda assistência, tem vale transporte, tem um salário bom, razoável, tem mais o quê? Auxílio creche, auxílio família, auxílio papapá, Bolsa Família. Mas aí Deus fala para você: meu filho, sai daí, mete o pé. Aí não é mais o seu lugar. Aí você ainda fica tentando negociar com Deus: não, Senhor, mas eu preciso aqui me submeter, eu preciso ficar aqui, apesar do meu patrão ser chato, apesar do meu patrão ser uma pessoa insuportável, intragável, eu estou aqui, o salário é bom. Não faz que nem Abraão. Quando Deus chega para Abraão e fala: meu filho, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra desconhecida, que eu vou te mostrar. Abraão estava ali junto com o pai dele, que era um idólatra, que não adorava a Deus. E estava ali sob os cuidados do pai, vivendo ali na aba do pai, no conforto, tudo certinho, tudo dava certo. Aí de repente Deus chega e fala: olha, é isso, sai. Quantas vezes a gente vê aí meninas lindas, com tudo para ganhar a vida. Olha, Deus é bom por não ter me dado uma filha. E às vezes cai na mão de uns troços esquisitos, que maltrata, que fala, que mente, que trai. Um recado para as meninas, que eu já fui homem também: se você namora alguém do mundo e o teu namorado terminar com você agora antes do carnaval, você pode ter certeza de uma coisa: ele está terminando para ficar com outras. Presta atenção nisso, se valoriza. Porque quando terminar o carnaval, ele vai querer voltar para você. Depois de ter beijado não sei quantas bocas por aí. Mas aí porque você está namorando um cara que é o bambambam da escola, é o bambambam da faculdade, é o bambambam da rua, é o bonitão, é aquele cara que você chega com o braço, né? E todo mundo marca aquela presença, todo mundo olha, todo mundo tem inveja. Não, é conveniência. Eu prefiro viver de aparência. Eu prefiro viver uma mentira no meu casamento do que sentar com o meu marido, com a minha esposa e botar os pingos nos is.
Eu sei que o meu marido me trai. Ele me bate todos os dias. Ele me maltrata. Ele sai de casa, dorme com outro e volta para casa. E eu, por conveniência, aceito esse homem de volta. Se valoriza. Você está se submetendo a esse homem pelo caminho errado, pela motivação errada. Não é amor, é desamor. É falta de amor próprio. Isso pode ser chamado de tudo, menos amor. Mas por conveniência, porque ele está tudo para você. Oh, glória a Deus, aleluia. Fulano, ele me bate todo dia, mas não falta comida na mesa. Ele me maltrata todos os dias. Só falta me chamar de cachorra. Mas nunca deixou faltar nada para os meus filhos, eu estou aqui. Se fosse por amor, eu não falaria nada. E ninguém poderia julgar você, meu irmão ou meu irmão. Mas se é por conveniência, mude. Converta a sua mente. Faça uma autoanálise. Sabe, a gente precisa entender o que é verdadeiramente viver essa liberdade em Cristo. A partir do momento que você se submete às pessoas por medo, por culpa ou por conveniência, não é porque você ama ela. E muito menos não é porque ela ama você. É porque você ainda não entendeu que você é livre em Cristo Jesus. E muitas das vezes está vivendo certas situações, está sofrendo certas coisas que Deus está falando, você está sofrendo. O que é? Muda o foco. Que foco é esse, pastor? Ao invés de você voltar os olhos para essa pessoa e achar que ela é tudo, e que ela vai te dar tudo, volta os teus olhos para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Eu vou terminar aqui em Gálatas mesmo 5. Olha o que diz aqui, Gálatas 5, 13 a 15. Olha o que Paulo fala. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Servir uns aos outros pelo quê? Pelo amor. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero terminar esse culto dizendo algo que, querendo Deus, eu quero complementar isso numa próxima oportunidade. Você não pode dar aquilo que você não tem. Vou repetir. Você não pode dar aquilo que você não tem. A palavra de Deus diz que você tem que amar ao próximo como? Como você vai amar ao teu próximo se você não se ama? Como você vai dar algo ao teu próximo se você não vive isso? E o se amar aqui, entendam bem, irmãos, não é você chegar para frente do espelho e dizer, como eu sou lindo, como eu sou gostoso, como eu sou belo. Não é nada disso. O amar a si mesmo que Deus deseja é você ter um entendimento que, em essência, você é um pecador e que você depende do amor dele para poder viver outros amores. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Com o teu amor, com o teu entendimento, você nunca vai amar da maneira certa.
você precisa de Deus. Eu falei isso tudo aqui para terminar nesse momento, para dizer a coisa mais óbvia que você já ouviu. Você precisa de Deus para amar a si mesmo e amar o próximo. Quantos aqui receberam essa palavra? Sejam sinceros, quantos aqui se colocaram em alguma esfera daquilo que eu coloquei aqui, que eu disse? Se olhou, fez aquele autoexame enquanto eu falava e chegou a essa conclusão: não, tem hora que realmente eu pareço que eu não estou vivendo a liberdade que Cristo me deu. Eu estou escravizado, eu estou me submetendo às pessoas pela motivação errada. Eu sou a primeira pessoa a levantar. Só que agora eu quero que você olhe isso de uma outra maneira. Não se coloque como um escravo, mas se coloque como um algoz. Da mesma maneira que você tem submetido as pessoas pelo medo, será que em algum momento da sua vida você não tem impondo medo nas pessoas? Da mesma maneira que você acha que está submetendo as pessoas pela culpa, de alguma maneira você não está igual aqueles cristãos judaizantes, impetrando culpa na vida de algumas pessoas. Ao mesmo tempo que você acha que de repente está vivendo certas conveniências que não eram necessárias, mas de alguma maneira você deixa claro para algumas pessoas que você é indispensável para ela. E de alguma maneira você permite que ela se submeta a você. E você até se agrada disso. Aquilo enche o teu ego. Aquilo massageia a tua vaidade, o teu orgulho. Então, irmãos, o que eu quero terminar dizendo é o seguinte: essa é uma palavra, literalmente, que é de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que você pode se colocar como escravo, você também pode se colocar como algoz de alguém. E eu oro ao Senhor para que possamos realmente nos converter a Ele de todo o coração e ter um entendimento correto do que é viver a verdadeira liberdade que Ele nos deu. Vamos nos colocar de pé? Eu não costumo fazer apelo, mas eu vou pedir para você, se você de alguma maneira se encaixou nessa palavra, eu vou pedir para você vir aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Seja como for. Eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que realmente olhar para nós mesmos e ver o que precisa ser mudado. Ah, pastor, o simples fato de eu ir à frente, isso aí vai mudar alguma coisa? Não. Se você não agir por fé, não. Se você não crê que realmente esse ato, de alguma maneira, vai implicar em alguma mudança na sua vida, então eu prefiro realmente que você fique onde está. Mas eu tenho certeza, pelo Espírito Santo, que tem mais pessoas que deixaram de vir por medo de se expor. E eu estou dizendo aqui pelo Espírito também. Se você crê e tem fé, larga o seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Você não vai ser exposto. Eu vou pedir para que a igreja fique em espírito de oração nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E quem quiser colocar aqui num ato de fé e receber essa oração, venha em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Você está na casa do Pai. Você está na casa do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Todos nós aqui somos destituídos da glória dEle, necessitamos da presença dEle. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, meu irmão. Não tem pastor, não tem diácono. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz que o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Deus trabalha com corações sinceros.
Deus trabalha com corações esvaziados. Agora, se eu ficar estático, parado, cheio de orgulho, porque de repente eu tenho um cargo na igreja, ou porque de repente as pessoas vão ficar... Aí você está entrando nessa palavra aqui, literalmente. Literalmente. Você não está vivendo a tua liberdade em Cristo. Você realmente não entendeu a profundidade que foi explanada aqui essa noite, pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que vieram aqui na frente, Senhor. Eu quero interceder pela vida delas. Eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Como eu falei aqui agora, um coração quebrantado e contrito, tu não os desprezarás, Senhor. O Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as nossas mentes, o Senhor sonda, nos conhece, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, conhece todos os nossos caminhos, Senhor. Mesmo quando a palavra não nos chega à boca, meu Deus, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, o Senhor conhece o nosso inconsciente. O Senhor conhece coisas que não sabemos de nós mesmos. E eu peço, meu Deus, a Ti, que Tu sondas todas as coisas, que o Senhor olhe para cada irmão nesse momento. Meu Deus, e vai de encontro, meu Pai, a essa deficiência, a essa debilidade, a essa fraqueza, que o impede, meu Deus, de viver essa liberdade, que o impede, meu Deus, de ser livre, que acha, meu Deus, que a liberdade cristã apenas é uma liberdade superficial, é uma liberdade, Senhor, de conveniência, é uma liberdade de circunstâncias, mas, meu Deus, pela fé, Senhor, que essa pessoa possa entender e receber que a liberdade nada mais é que uma questão de consciência, e a liberdade é permeada pelo Teu amor. Amor a Ti, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas agora, libertas de uma mentalidade cativa ao mundo, meu Deus, e possam ter uma mente de Cristo renovada, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, meu Deus, é o que eu te peço isso. Se há pessoas aqui que se colocaram no papel do algoz, tem se visto como realmente pessoas que têm manipulado, pessoas que têm, meu Deus, de uma certa maneira, sujeitado as pessoas, não por amor, mas por outros sentimentos, ó Deus, sujos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa pessoa veio aqui, ela se arrependeu, Senhor. Ela se arrependeu e ela quer tomar um outro caminho. Senhor, perdoa essa pessoa. Libera o perdão sobre essa pessoa, como o Senhor tem liberado na minha vida, como tem liberado na vida de tantos irmãos. Em nome de Jesus. E que ao sair desse lugar, essa pessoa possa viver uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Assim eu oro, te agradeço e que a igreja diga amém e amém. Quer falar alguma coisa, pastora? Meus irmãos, vão em paz então. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, 10h30, culto, e às 19 horas, culto também de louvor e adoração. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos dê a paz. Vão com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.